Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar tudo sobre revestimento argamassado. Para quem não sabe, falar de uma maneira mais de obra, revestimento argamassado são todos aqueles revestimentos que a gente utiliza para proteger a alvenaria. Utilizamos ali a argamassa principalmente, que é o chapisco, que é o embolso, que é o reboco. A gente vai se aprofundar um pouco mais nesses sistemas aí porque a gente costuma ver na obra muita gente construindo, fazendo uma execução errada desses revestimentos e que são muito importantes para a qualidade da nossa obra. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te dar algumas dicas, eu vou te aprofundar aí para você entender como de fato é a execução do chapisco, do embolso e do reboco e qual é a função de cada um aí desses sistemas, que não é só para deixar uma parede bonita, e tem suas funções por trás, e nesse vídeo você vai descobrir tudo isso. Vamos lá? Mas antes de iniciar aqui, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, se você é novo aqui, se você está chegando agora, se inscreve aqui no canal. Se você já está inscrito também, deixa o seu like aqui no vídeo, também deixa o seu comentário, alguma sugestão de novos vídeos. Aliás, todo comentário a gente está verificando aqui os comentários mais legais, a gente está respondendo tanto aqui no YouTube também como no Instagram, através de vídeo, de reels. Então, se você deixar aqui um comentário, você tem uma grande chance de ser respondido também. Então, deixa aqui o seu comentário, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e vamos lá. Para iniciarmos aqui a nossa conversa sobre os revestimentos argamassados, é interessante que você entenda de uma vez por todas o que é a argamassa. A argamassa nada mais é que uma mistura de um aglomerante, né, que pode ser principalmente o cimento, né, o cimento Portland, pode ser até um cal, mais utilizado mais é o cimento, com um agregado miúdo, ou seja, podendo ser uma areia e também juntando ali com um aditivo de alguma preferência, de alguma funcionalidade. Então, a argamassa nada mais é do que a mistura do seu aglomerante, ou seja, um componente que tem a função ali de fazer a mistura dos outros componentes, o aglomerante, com uma areia e água, um agregado miúdo e água. Nada mais do que isso. Se eu colocar nessa mistura ali uma presença de armadura ou uma presença de brita, eu já estou falando ali de um concreto, já estou falando ali de um componente estrutural. Agora, se eu estou falando de argamassa, ou seja, se eu estou falando de cimento, areia e água, eu estou falando de argamassa somente. Adicionei uma brita, estou falando mais de concreto. Adicionei mais armadura, já estou falando de concreto armado. Então é importante distinguir essas duas composições aí que a gente vê muito em obra. E a argamassa ela tem ali que a gente pode fazer dosado na obra, que a gente pode fazer na obra, né, que somos mais, que a gente vê a sua utilização que é mais comum, né, fazer a mistura de argamassa, de cimento, de areia e de água. Ou também podemos utilizar o que está vindo muito, que são as argamassas industrializadas, que vêm de fábrica e a gente só faz a mistura em água, né? Então, essas argamassas industrializadas são até mais indicadas, visto que a qualidade de dosagem, né, é muito superior ao que a gente faz em obra. Então, basicamente, a gente tem esses componentes de argamassa que são entregues, que a gente pode utilizar na nossa obra. Entendendo isso, agora a gente vai partir para os sistemas de argamassa, que a gente precisa primeiro entender qual é a função de cada um deles. Primeiramente eu vou falar da base ou substrato, a gente pode chamar dessas duas fórmulas. Nada mais é do que o componente que vai receber os componentes argamassados, ou seja, é a nossa alvenaria, ou seja, é o nosso bloco, ou seja, é o nosso tijolo. Esse componente ele tem que garantir ali ter uma certa aderência, né? Tem que ter um certo prumo para que a gente não tenha problemas também na execução do revestimento argamassado. Então, para a gente ter sucesso na nossa execução do revestimento argamassado, tudo vai começar com a nossa base, com o nosso substrato, ou seja, com a nossa alvenaria. Então é importante que esse substrato ele já venha com uma certa rugosidade
para que a gente consiga executar o nosso revestimento argamassado, iniciando pelo chapisco. O chapisco, ele tem uma das funções mais importantes desses sistemas de revestimento argamassado. Ele é o responsável em uniformizar toda a superfície do substrato, ou seja, da nossa base. Essa uniformização é importante para que a gente tenha uma continuidade da argamassa ali. Por quê? Se eu tenho uma base, eu tenho um substrato, eu vou ter ali uma parte que é estrutura, eu vou ter uma parte que é a própria alvenaria, eu vou ter uma parte que pode ter até ali uma argamassa de assentamento, ou seja, eu posso ter uma base com vários itens que fazem com que dificultem um pouco mais o assentamento, a aderência do revestimento argamassado. Então o chapisco ele chega ali para uniformizar toda essa base, e essa uniformização faz com que garanta uma aderência das camadas que vem seguinte. Ou seja, além de uniformizar, o chapisco ele tem a função principal de garantir uma aderência para as próximas camadas de revestimento. E depois do chapisco, nós temos o que nós chamamos de embolso. O embolso tem um chapisco e depois vem o embolso. Essa camada ela serve ali para absorver as deformações das camadas que vêm ali subsequentes. Ou seja, além de ser uma camada que vem aí depois para revestir o chapisco, ele serve também para absorver as tensões que vêm das camadas subsequentes, ou seja, das camadas que vêm posterior ali, que vem logo em seguida. Por exemplo, se eu tenho embolso, eu vou ter um revestimento cerâmico. Onde eu tenho a área de embolso, eu vou ter um revestimento cerâmico, ou seja, esse embolso ele vai estar justamente ali para absorver as tensões que vêm do revestimento cerâmico, que vem da argamassa de assentamento junto com o revestimento cerâmico. Então ele vai absorver essas tensões ali. Se eu tenho embolso, eu vou ter revestimento cerâmico. E daí eu tenho outra camada seguinte: chapisco, embolso, e depois vem o reboco. A principal função do reboco ele permite ali, né, ter receber o revestimento decorativo. A principal função dele é ter uma camada lisa, ter uma camada ali perfeita, né, para poder receber um revestimento decorativo, principalmente uma pintura. Aonde eu tenho reboco, eu posso receber uma pintura. Aonde eu tenho embolso, eu vou receber um revestimento cerâmico, e aonde eu tenho reboco, eu vou receber pintura. Se eu tenho uma área, por exemplo, uma cozinha ou um banheiro, eu vou parar no embolso, não vou seguir para o reboco, porque nessa área, com toda certeza, a gente vai ter um revestimento cerâmico. Então, o reboco, o último sistema, a última camada de revestimento argamassado, ele serve justamente para aderir, para receber ali o revestimento decorativo, que pode ser uma pintura. Então a gente vai ter basicamente esses três sistemas: chapisco, embolso e o reboco. No entanto, nós temos outra camada que é muito utilizada aqui, principalmente mais em São Paulo, chamado de reboco paulista, ou massa única, ou camada única. Essa camada única ela vai ter a função de duas, que vai ser o embolso e o reboco. Por quê? Ela vai substituir essas duas camadas. Eu vou ter chapisco e depois eu vou ter a camada única. Não vou ter embolso e não vou ter nem reboco. Ela vai substituir essas duas camadas. O nome disso é camada única, ou reboco paulista, ou massa única. Então a gente vai ter esses sistemas de revestimento argamassado que podemos e devemos utilizar em nossa obra. Um fator de grande importância que a gente tem que levar em consideração nos revestimentos argamassados é o fator espessura desse revestimento, que são dados normativos, igual na tabela que você está vendo aqui. Se eu tenho ali para paredes internas, eu vou ter uma espessura de 5 a 20 milímetros. Para a parede externa, eu vou ter de 20 a 30 milímetros. E falando de teto, tanto interno como externo, a gente vai ter uma espessura de 20 milímetros. Nada de usar uma espessura superior
ao que é dado na norma, né? O pedreiro faz uma alvenaria que está fora do prumo e o que é que ele acontece? Ele vai querer arrumar na massa, como ele chama. Vai querer arrumar no revestimento argamassado, ou seja, ele vai fazer em uma área um revestimento, um embolso, um reboco com uma espessura maior do que é normativo, vai utilizar ali valores com 40 milímetros ou até mais, e isso pode gerar, com toda certeza, problemas nesse revestimento argamassado, como uma sobrecarga. Se eu tenho uma espessura maior, eu vou ter uma sobrecarga ali maior, eu vou ter uma espessura, ou seja, eu vou ter uma carga maior naquele local que foi feita espessura maior, vou ter ação da gravidade, então vou ter uma força acionando ali, e isso faz com que essa camada de revestimento acabe despracando, acabe soltando. Também eu posso ter problemas com fissuras, causado pela retração do excesso dessa argamassa, dessa espessura que foi colocado ali. Então, tanto uma sobrecarga como problema com fissuras a gente pode ter só por causa da espessura maior do que é indicado em norma. Pessoal, olha que importante isso. A norma 7200, que é a de execução de revestimentos argamassados, ela fala o seguinte, coisa que é importante porque dificilmente a gente vai ver uma obra fazendo as recomendações dessa norma. Ela fala o seguinte, que só deve ser iniciado o revestimento argamassado após 28 dias de cura mínima, né, das estruturas de concreto armado ou de alvenarias argamassadas, ou seja, a gente só pode fazer o revestimento argamassado, chapiscar, fazer o embolso, o reboco, após a cura total de uma estrutura em concreto armado, de um elemento estrutural. Então é importante isso porque se eu sobrepor o revestimento argamassado aonde ainda está acontecendo o processo de cura, pode ser que isso acabe comprometendo essa estrutura e acabe criando algumas tensões no revestimento argamassado causado pela cura do concreto. Então é importante obedecer a cura do concreto com os 28 dias para depois a gente conseguir fazer nossa aplicação, nosso revestimento cerâmico. Assim como também no assentamento de alvenaria a gente só pode fazer a execução do revestimento argamassado após 14 dias do assentamento da alvenaria, justamente por causa da cura dessa argamassa. Então são recomendações que a 7200 traz para a gente, que a gente precisa seguir para a gente não ter problemas futuros. Eu achei interessante trazer essa observação para vocês. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que eu tenha ajudado. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, também ativa o sininho e deixa o seu comentário. Se ficou alguma dúvida, alguma observação, deixa aqui o seu comentário que nós estamos respondendo tanto aqui no YouTube também como no Instagram por vídeo. Aliás, entra lá no nosso Instagram, RV Construções e Perícias, e veja algumas respostas que a gente já fez lá no próprio Instagram. Quem sabe a próxima pode ser a sua. Então deixa aqui o seu comentário e também deixe o seu like aqui no vídeo. Eu te espero no próximo vídeo, eu te espero no próximo conteúdo. Até a próxima. Tchau.